Olá, amigos, um abraço mais uma vez. Estamos juntos pela nossa TV Mar, canal 25 da organização Arnoldo Melo, na NET. E essa programação jornalística para você, trazendo os grandes acontecimentos neste programa líder absoluto em audiência, graças ao seu prestígio. Estamos iniciando mais uma Vez do Povo, fenômeno de audiência. Hoje, sexta-feira, dia 20 de julho de 2015. E aqui as manchetes, os principais destaques de hoje. Corpo de policial federal assassinado no último sábado é sepultado sob comoção e homenagens. Secretaria de Estado da Saúde realiza acolhimento aos profissionais do sexto ciclo do programa Mais Médicos em Alagoas. Convênio vai permitir que adolescentes em conflitos com a lei trabalhem na 15ª Vara Civil da capital. Posto de saúde de Ponta da Terra suspende atendimento para a reforma. Serviços estão sendo transferidos para outras unidades da capital. E há poucos meses do Enem, estudantes lotam cursinhos em busca de melhor preparação para o exame. Aqui nos nossos estúdios, nós já estamos recebendo, daqui a pouco vamos conversar com Sirlene Patriota, coordenadora da Rede Cegonha, que vai explicar tudo sobre as novas medidas para reduzir os partos cesarianas no país e particularmente aqui em Alagoas. Por isso e muito mais, estamos chegando com você com a Vez do Povo na sua TV. Você pode também participar do nosso programa, interagindo conosco, sempre através do telefone aberto. Aqui estamos para receber suas ligações. E se você tiver algum problema na sua rua, quiser fazer alguma denúncia, é só ligar para a gente. Pode ligar para o 3377 9097, 3377 9097, ou através do WhatsApp, o telefone 98107 9872, e também participar com a gente neste grande programa que é todo seu, A Vez do Povo, que está no ar. E abrindo com você, para você, a Vez do Povo, nós estamos mais uma vez lamentando a violência que se abate contra todos, contra a comunidade, e a polícia também não deixa de estar na mira dos bandidos. E dessa feita, nós vamos começar o programa com essa nota triste, a morte de um policial federal que foi manchete nesse final de semana e que todos nós lamentamos, mas uns daqueles que fazem a segurança pública tombar nas balas assassinas dos bandidos. Sepultado ontem sob forte comoção e homenagens, o corpo do agente policial federal Ubaldo Oliveira Melo Júnior, de 53 anos de idade. Ele morreu na noite do sábado durante uma tentativa de assalto no bairro de Santa Lúcia. O sepultamento reuniu centenas de pessoas no cemitério Campo Santo, Parque das Flores. O agente deixa duas filhas de 21 e 26 anos, respectivamente. Ubaldo Júnior, com o crime desse policial federal, a família ficou tão abalada que não quis falar com a imprensa. O superintendente de Polícia Federal em Alagoas, o Bernardo Gonçalves, disse que as investigações do crime já foram iniciadas. O agente de Polícia Federal, Ubaldo Oliveira Júnior, morreu após reagir uma suposta tentativa de assalto em um mercadinho localizado no bairro de Santa Lúcia, na parte alta da cidade. A gente lamenta mais uma vida e principalmente daquele que deu toda a sua vida em defesa da paz em nosso estado, servindo com muita honradez e coragem a Polícia Federal. Mais um policial morre em Alagoas, em Maceió. Ontem à noite, um policial foi morto em nossa capital. O agente aposentado de Polícia Civil, Carlos Alfredo de Oliveira Vanderlei, de 61 anos. Ele foi morto com 3 tiros nas costas quando voltava
de moto para casa no conjunto Village Campestre, no Tabuleiro dos Martins, aqui em nossa capital. Segundo testemunhas, 3 bandidos em um veículo Corsa branco seriam os autores do crime. O agente chegou a ser socorrido numa equipe do SAMU, mas chegou ao Hospital Geral do Estado, o HGE, já sem vida. Carlos Alfredo foi atingido nas costas covardemente por 3 tiros, em mais uma tentativa de abalar a sociedade e a própria polícia. Mais uma vítima da violência e, infelizmente, coincidentemente, contra um agente do Estado, da Polícia Civil. No momento em que a nossa legislação classifica esse tipo de crime como crime hediondo, mas os bandidos não querem saber de lei coisa nenhuma. Esses bandidos se confrontaram novamente com a polícia, mas dessa vez não se deram bem. A polícia confirmou que 2 homens suspeitos de assassinar o policial civil aposentado Carlos Alfredo de Oliveira Vanderlei na noite de ontem foram mortos hoje após troca de tiro com policiais identificados apenas como os que foram mortos, identificados como Samuel e Rodolfo. Os 2 chegaram mortos no Hospital Geral do Estado. De acordo com as primeiras informações, a dupla não é de Alagoas, não é de Maceió e estava hospedada em uma pousada situada nas proximidades do terminal rodoviário João Paulo II, aqui em Maceió, no bairro do Feitosa. Eles teriam reagido à abordagem policial e foram mortos. Lamentamos essa onda de violência, onde a bandidagem insiste em continuar tirando ou tentando tirar a paz de todos nós. Temos aqui também informações sobre a saúde pública do nosso estado. Unidade Básica de Saúde, Oswaldo Brandão Vilela, está com as portas fechadas para o atendimento ao público. Durante esse período, os serviços de vacinação e farmácia ficarão aí funcionando no 2º Centro de Saúde, na Praça da Maravilha, no bairro do Poço. A mudança começa amanhã e a direção da unidade informa às pessoas que pegam medicamentos controlados e insulina que esse serviço só estará disponível na farmácia do 2º Centro no horário da tarde. O fechamento da Unidade Básica de Saúde Oswaldo Brandão Vilela acontece para uma reforma no local e conta aí com especialidades como urologia, clínicas médicas, psiquiatria, endocrinologia e também dermatologia. Importante posto médico a serviço do nosso povo e da nossa gente. Nós vamos ter agora a oportunidade de conversar com uma das grandes autoridades na área de saúde e que vem aqui na condição de técnica para nos falar sobre a importância do parto cesariana, mas um controle sobre isso. Vem trazer orientações sobre como agir, a própria comunidade, fazer com que haja uma diminuição considerável desse número de cesarianas. Um abraço para a doutora Patriota que está aqui conosco. Por que essa preocupação em reduzir o número de cesarianas nas parturientes em nosso estado e em todo o Brasil? Bom dia. Bom dia. Na verdade, o parto operatório, a cesariana, como a gente chama, o Brasil é campeão. E há muito vem uma preocupação na redução desses partos operatórios, porque o que é que se observa? Apesar do parto cesariana, ele ser utilizado em situações em que essa mulher não tem condições de parir, que ela tem risco de vida, ou que este bebê tem algum risco, ela usada de forma desnecessária, ela traz maior risco de mortalidade e complicações, tanto para esta mulher como para este recém-nascido. A Organização Mundial de Saúde preconiza que 15% das mulheres vão
precisar parir por um parto cesariana. O que é que a gente observa no Brasil hoje? No sistema público, essas taxas têm sido reduzidas gradualmente, está em torno de 40% a 45%. Mas na rede privada, ela permanece em torno de 85% a 95%. Então, é óbvio que grande parte dessas cesáreas, elas são cesáreas que nós chamamos desnecessárias. O que é uma cesárea desnecessária? É uma cesárea que não tem uma indicação clínica para acontecer. E quanto mais, em maior quantidade o procedimento, também maiores serão os riscos para essas mulheres e para essas crianças. Doutora Sirlene, agora, claro que há uma preocupação também com as questões econômicas, porque grande parte desses partos cesarianas, eles são patrocinados pelos cofres públicos, inclusive na rede privada, que tem convênio com o SUS. Mas, independentemente disso, o parto normal, ele coloca em alguns momentos, dependendo das condições da parturiente, preocupações, gravidades. O parto cesariana veio como um advento redentor, inclusive para evitar morte de mulheres que não tinham condições de parir normalmente. Como é que fica essa questão? As mulheres não querem sentir dor, preferem anestesia e um corte no abdômen para ter cesariana? Ou se tivessem normal, orientação para ser normal, como talvez a maioria possa ter, para evitar tantos riscos de uma cesariana, de uma cirurgia, como também fazer a economia para os cofres públicos? Bom, vamos por partes. Primeiro falar da economia, né? Que é uma coisa que interessa para todo mundo. Não existe diferença. O Sistema Único de Saúde paga o mesmo valor para um parto, seja ele um parto normal ou um parto operatório, né? O hospital, sim, ele tem mais despesas, apesar dele receber o mesmo valor, ele vai ter mais despesa, porque o custo de um parto cirúrgico é muito maior do que um custo de um parto normal. Então, para o SUS, a questão não é financeira, né? É a questão de redução mesmo de riscos e de mortalidade. Por que que a gente precisa reduzir? E a gente precisa entender que essa redução vai ser lenta, porque como o Brasil vinha com a taxa muito alta e dificilmente você encontra um profissional que queira fazer um parto normal em uma paciente que já fez uma cesárea, essa redução vai ser longa. Então, nós temos um grande foco naquela mulher que vai parir pela primeira vez, que não seja feita uma cesárea desnecessária nessa mulher e ela daí para frente não esteja atrelada a ter sempre um parto cesárea. E qual é a preocupação com esse parto cesárea? As mulheres, elas não são esclarecidas do risco de cesárea. A cesárea é uma cirurgia e, como toda cirurgia, ela tem riscos, né? E ela tem os riscos próprios da cirurgia cesárea, porque além de se abrir o abdômen, você corta esse útero. Então, essa mulher tem mais risco de sangramento, essa mulher tem mais risco de infecção, essa mulher tem mais risco deste útero não voltar ao tamanho normal e ela precisar retirar esse útero. Para um parto posterior, ela corre mais risco de sutura desse útero, porque ele foi lesado. A placenta se infiltrar por essa cicatriz e na hora do parto precisar tirar esse útero. Então, essas são situações que expõem mais risco à mulher. Expõe mais risco ao bebê também, na medida que a gente vê que essas cesáreas programadas, né, que são na sua grande maioria programadas, a mulher não entra em trabalho de parto, é marcado o dia e hora para esse bebê nascer e esse bebê corre o risco de nascer prematuro. Mesmo que pela idade gestacional, pelo tempo de gravidez da mulher, a gente diga, esta gravidez está a termo, este bebê está pronto para nascer, o que é que indica para a gente que fisiologicamente este bebê está pronto, que ele não vai ter complicações? É o desencadeamento do trabalho de parto. E a gente não observa isso, e isso é muito grave, né? Mesmo que a mulher tenha uma indicação de cesárea, se não é uma situação de urgência, deve-se esperar que essa mulher desencadeie o trabalho de parto, que é o que vai dizer para a gente que o organismo desta mulher e deste bebê está pronto para esse nascimento. E aí vem uma
portaria, né, da ANS, uma recomendação para a rede privada, para os planos de saúde, que eles vão ter que encontrar estratégia para fazer essa redução, porque na rede privada, desde 2012, através da Rede Cegonha, a gente vem trabalhando a redução da cesárea. A gente costuma dizer, a mulher tem medo do parto, mas ela tem que ter medo mesmo. Por quê? O que é que a gente ofereceu para essa mulher até agora em relação ao parto? A gente oferecia um ambiente desconfortável, ela ia para um lugar estranho, com pessoas estranhas, um ambiente frio, parindo numa posição que é a mais inadequada para ela parir. O que é que a gente vem trabalhando na Rede Cegonha? A gente vem trabalhando o que a gente chama humanização desse parto. Ou seja, proporcionar para esta mulher conforto durante o parto, né, para reduzir a dor que ela sente, que é normal, a dor durante o trabalho de parto, e propiciar um trabalho de parto mais confortável. E existem maneiras para se fazer isso. Um ambiente adequado em relação a ruídos, a luminosidade, a temperatura, profissionais que estejam ali não para intervir, mas para observar e atender às necessidades daquela mulher. Uma posição de parto que seja mais confortável para ela, não que a gente determine que ela tem que ficar deitada numa cama com as pernas para cima, que é a pior posição de parir anatomicamente. Não usar medicação que acelere essas contrações, é preciso que a gente dê a essa mulher o tempo que ela precisa para parir. Você imagina que num trabalho de parto você já tem dor, já tem contração e que a gente normalmente se utiliza de medicação que aceleram essas contrações sem dar tempo ao organismo dessa mulher desse trabalho que ela precisa ter. Já através do exame, um toque, já dá para perceber se a mulher tem ou não condições de um parto normal? Olha, as indicações mais comuns de cesáreas hoje são cesárea anterior. Se a mulher já teve uma cesárea, se preconiza que ela vai ter que parir todas as cesáreas, que não é verdade. A mulher pariu uma cesárea, uma vez cesárea, ela pode parir sim de parto normal. Outra indicação é circular de cordão do bebê enrolado no pescoço. Isso não é indicação de cesárea. A grande maioria, mais de 50% dos bebês têm os seus cordões enrolados no pescoço. Se a gente lembrar, antigamente no interior, todo menino que nascia laçado se chamava José ou Maria, né? Tem um bocado de José e Maria no meio do mundo. Então, cordão não enforca bebê. Circular de cordão, ele precisa ter um cuidado maior no acompanhamento de trabalho de parto e observar se esse bebê está tendo sofrimento através dos batimentos cardíacos. Outra indicação de cesárea, normalmente dita para a mulher: você não tem passagem. É o que a gente chama de desproporção cefalopélvica. Porque uma desproporção cefalopélvica, ela vai ser identificada durante o trabalho de parto, não é anteriormente. Então, na verdade, o que é que a gente observa? Essas mulheres não estão sendo esclarecidas. É óbvio que a mulher tem o direito de fazer a opção dela, se ela quer ter um parto normal ou cesárea, tem. Mas se ela conhecer os riscos, é o que a gente chama de procedimento esclarecido. E procedimento esclarecido não é você dar um papel para a mulher que ela não consiga ler, ou leia e não consiga interpretar e assine dizendo que concorda ou que quer fazer uma cesárea. Procedimento esclarecido é você colocar para esta mulher o que vai acontecer durante um trabalho de parto, quais são as vantagens do parto normal, que mesmo num trabalho de parto normal, em algum momento pode ser que aconteça alguma coisa que ela vá precisar fazer um parto cirúrgico e quais são os riscos desse parto cirúrgico. E isso a gente não faz. E aí diz que as cesáreas acontecem porque as mulheres não querem parir normal. E não é verdade. Nós temos estudo feito no Brasil, nasceu no Brasil no ano passado, que mostra que as mulheres começam o pré-natal, 70% delas querendo ter um parto normal. Quando finaliza o pré-natal, 70% delas querem ter cesáreas. Por quê? Porque nós colocamos medo nessas mulheres. Nós dizemos a ela que o bebê está com o cordão enrolado, nós dizemos a ela que ela não tem passagem, nós dizemos a ela que ela está muito gorda, que esse bebê é muito grande.
nós dizemos a ela que quando ela entrar em trabalho de parto, ela não vai encontrar um leito para parir. E é óbvio que a mulher vai se sentindo insegura e faz uma opção por um parto cesáreo. Quando se opta por um parto cesariana, por que se optar, se pode se observar tudo isso? Porque essa onda, quando eu era criança, década de 60, 70, nós víamos aí um índice considerável de mulheres que morriam de parto. Eu não sei, acredito que é devido à própria cesariana que poupamos a vida de mulheres e até das crianças, acredito eu. Porque se não há condições de parto, aí eu fico preocupado com aquelas do interior do estado, que hoje nós temos um sistema de saúde pública muito precário, nós não podemos esconder isso. E no interior, então, quantos não vêm para o PAN Salgadinho, que também está aí precisando de reformas, e vêm para salvar-se ou salvar o filho, porque as condições de parir não há. A parteira talvez não tivesse condições de salvar essa mulher no deslocamento, por exemplo, do Sertão ou Agreste para a capital, para uma atenção melhor, num parto de risco. Essas ponderações também devem ser feitas, não? Tá. Então, vamos lá. A gente não está dizendo que não precisa fazer cesárea. O que a gente está dizendo é que esse quantitativo de cesárea não condiz com a realidade. Os países mais desenvolvidos têm, em média, 10% de cesárea. A Organização Mundial de Saúde preconiza 15%. Países que estão aumentando sua taxa de cesárea, como os Estados Unidos, junto, estão aumentando a mortalidade materna. Então, existe um limite em que a cesárea salva a vida da mulher e do bebê, quando ela tem uma indicação para ser feita. E aí, o que é que a gente precisa trabalhar? A gente precisa trabalhar, primeiro, um bom pré-natal, porque se essa mulher tiver um bom pré-natal, ela vai ter menos risco e o risco que ela apresentar aí vai ser detectado precocemente. A gente precisa trabalhar a orientação dessa mulher, ela precisa saber, ela precisa aprender o que é que vai acontecer com o corpo dela durante uma gravidez, o que é que vai acontecer durante um trabalho de parto e precisa saber quais são os riscos e benefícios entre um parto normal e um parto cesáreo. Em relação ao serviço público, parteira. Parteira é uma figura que não existe mais. Nenhuma parteira está mais autorizada a realizar parto. Hoje, quem realiza parto? Ou o médico ou a enfermeira obstétrica. Nós temos trabalhado uma organização de rede. O que é isso? Em cada região de saúde, nós temos municípios menores, que têm só os centros de partos normais, onde está lá a enfermeira obstétrica para atender a essa gestante, né? É um profissional capacitada a atender a paciente que não tem risco. Uma vez identificado o risco, ela não fica com esta paciente, ela encaminha a paciente para uma maternidade de referência, né? Hoje, com exceção da 2ª e 4ª região de saúde, todas as outras regiões têm uma maternidade de referência. E essas maternidades têm condições de atender não só a mulher, mas também ao bebê, porque elas têm UTI ou UCI neonatal. Então, a organização da rede, a gente não pode dizer que ela esteja 100%, mas aos poucos ela vem caminhando para essa organização e para garantir que essas mulheres tenham, sim, o parto, se não no seu município, mas dentro da sua região, com segurança. E as enfermeiras obstétricas, elas vêm contribuindo enormemente para isso. Nós temos vivenciado, né, partos realizados em centros de partos normais com enfermeiras obstétricas de forma humanizada, assim como dentro das próprias maternidades, aquelas equipes que encamparam a ideia da Rede Cegonha, elas vêm realizando o parto humanizado, garantindo para essas mulheres um ambiente adequado, garantindo a presença do acompanhante, as boas práticas obstétricas. Então, isso para a gente já não é mais exceção, tem se tornado uma prática, né? E o serviço privado, ele vai ter que, em algum momento, também fazer esse rearranjo do parto. A Rede Cegonha, de que forma vê o que há pouco tempo atrás se divulgava muito com relação ao parto de cócoras, ao parto dentro d'água,
incentiva, estimula também isso, nessas novas regras? Olha, o parto, a posição de parir, a forma deste bebê nascer, vai depender da mulher. A mulher tem essa autonomia. Qual a pior posição para a mulher parir? Aquela que a gente está habituada a ver, a mulher deitada com as pernas para cima. Isso modifica a bacia da mulher e dificulta o trajeto desse bebê. O que a gente preconiza hoje é que o parto seja verticalizado, ou seja, que a posição da mulher facilite o trajeto desse bebê. E aí ela vai escolher qual é a posição que é mais confortável para ela, né? Seja de cócoras, seja ajoelhada, seja na banheira, seja na cama, seja de pé. É ela quem tem que dizer de que forma ela se sente mais empoderada para esse parto. O que a gente tem é que propiciar a essa mulher o que a gente chama de boas práticas, né? Um ambiente adequado. O trabalho de parto, ele funciona com liberação de hormônio por esta mulher, hormônio que prepara ela e o bebê para o nascimento, né? Se a gente pensar os mamíferos de uma forma geral, e se a gente, gato e cachorro, que é o animal que a gente comumente tem em casa, quando eles vão parir, eles procuram um lugar mais afastado, um lugar silencioso, escuro. Por quê? Porque precisa disso para liberar esses hormônios, né? E aí, o que é que toda criança já ouviu falar? Não mexe, deixa lá, não pega nos filhotes que ela abandona os filhotes. E com a mulher não é diferente. Essa mulher precisa desse ambiente que favoreça essa eliminação de hormônios pelo corpo dela, que propicie esse bem-estar para ela e para esse bebê. E na hora que o bebê nasce, que esse contato primeiro seja dele com essa mãe, para que haja essa inter-relação, como acontece com qualquer outro mamífero, e que nesse momento, esse bebê que estava lá protegido, o primeiro contato de bactérias que ele tenha, seja com a bactéria da sua própria mãe, que é quem vai cuidar dele, não as bactérias de um berçário. Então, a gente precisa observar isso, precisa dar esse tempo para essa mulher, deixar que essa coisa aconteça naturalmente, deixar de fazer tanta intervenção, usar a medicação que acelere esse trabalho de parto quando o organismo dessa mulher ainda não está preparado, e aí a gente faz o que a gente chama das distócias, o colo da mulher, a dilatação da mulher não está preparada e a gente aumenta as contrações e quer que essa mulher vá parir de qualquer forma e aí diz que o bebê não nasce e leva para um centro cirúrgico para fazer uma cesárea. A gente precisa garantir esse ambiente adequado, a gente precisa garantir que essa mulher esteja com o seu acompanhante, uma pessoa que seja referência para ela, a gente precisa garantir que essa mulher tenha direito a se alimentar, porque ela está num esforço, num gasto de energia muito grande, né? A gente precisa dar conforto para essa mulher, para aliviar a dor, seja com uma banheira, com um banho quente, com uma massagem, com um exercício. Então, são essas coisas que facilitam o parto normal e são essas coisas que a mulher precisa conhecer, ela saber que ela pode lançar mão dessas estratégias para ter, sim, seu parto normal. Doutora Sirlene Patriota, com relação a tudo isso, como é que a Rede Cegonha também se preocupa com a estrutura para fazer um tratamento pré-natal que é de suma importância para um parto normal ou até que não haja condições de um parto normal vir ser cesariana, mas com esse trabalho previamente feito, acompanhando a saúde da parturiente para se ter o parto normal tão desejado com tranquilidade? A Rede Cegonha, ela trabalha com períodos, né, da vida da mulher e dessa criança. Então, na verdade, a preocupação tem que ser bem antes dela engravidar, né? Essa mulher, ela tem que ter uma saúde estável, né, para poder engravidar. Então, apesar da gente ter um recorte, a gente fala muito na Rede Cegonha do parto, gravidez, parto e nascimento, mas o pensamento tem que ser anterior. Antes dessa mulher engravidar, ela tem que estar com a sua saúde equilibrada. Uma vez estando grávida, essa mulher precisa de imediato iniciar esse pré-natal. E nesse pré-natal, além de preconizado um número de consultas, ela tem também preconizado determinados exames que são efetivos para estar diagnosticando riscos para ela. Essa é uma grande preocupação nossa, né? É ofertar para essa mulher o que a gente chama de pré-natal de qualidade. O que é um pré-natal de qualidade? Um pré-natal onde ela tenha acesso, onde ela tenha uma boa avaliação e onde ela possa realizar
seus exames com resultados em tempo oportuno para que se possa diagnosticar uma gravidez de risco. Uma vez diagnosticada a gravidez de risco, ela tem que ser referenciada para um serviço de alto risco. Essa é a organização da rede, né? Ela é feita em uma sequência, né, de gravidade do quadro dessa mulher. Se ela tem uma gravidez que não é de risco, ela fica na sua unidade básica de saúde, na sua atenção básica de saúde. Se é identificado um fator de risco, ela passa a ser atendida em um serviço de referência de pré-natal de alto risco, não deixando de ser acompanhada pela sua equipe de saúde da família. E essa mulher, ela já deve, durante o pré-natal, conhecer qual é a maternidade que ela deve procurar no momento do parto. E aí todas as maternidades devem receber essa mulher, devem acolher esta mulher, se identificado que ela é uma gestante de alto risco, referenciar para os serviços de referência de alto risco. Momento de crise econômica em todo o país e a preocupação aqui em Alagoas do próprio governador do estado, da secretária de saúde do estado de Alagoas, é com o soerguimento da saúde pública. E nós sabemos o quanto há dificuldades no atendimento médico, principalmente nas maternidades pelo interior do estado, ou nas casas de saúde públicas pelo interior do estado, carentes de uma atenção toda especial. Temos ouvido recentemente inaugurações de reformas pelo interior, Rio Largo e outras cidades, mas como é que a Rede Cegonha, doutora Sirlene, está vendo essa precariedade para fazer valer toda essa orientação nas novas regras que o Ministério da Saúde tem colocado para que a senhora venha difundir e passar para os que cuidam da saúde pública e também da saúde privada? Olha, a saúde privada, a gente enquanto Estado não tem uma interferência direta, né? A gente orienta, mas quem efetivamente acompanha, né, o cumprimento de metas na saúde privada é a Agência Nacional de Saúde. Tá? Em relação aos serviços que atendem pelo SUS, sejam eles públicos ou privados credenciados ao SUS, nós temos hoje 2 tipos de incentivo para esses serviços, para que eles melhorem essa qualidade. O incentivo que é do Estado, que a gente chama de Promater, e o incentivo do Ministério da Saúde, que é o incentivo Rede Cegonha. E esses incentivos, ele vem exatamente para isso, para que esses serviços melhorem as suas estruturas, melhorem os seus insumos, ofertando melhor qualidade de assistência para essas mulheres e, principalmente, que eles adequem suas equipes. Não tem condições da gente fazer um bom atendimento se a gente não tiver uma equipe capacitada a fazer esses atendimentos. Então, a gente precisa de financiamento? Precisa. A gente precisa de ter estrutura física adequada? Precisa. Mas a gente precisa também do envolvimento dos profissionais, para que isso efetivamente aconteça, para que a gente faça efetivamente a assistência humanizada e com qualidade. Mais médicos para Alagoas, mais médicos para o Brasil, mais enfermeiras especializadas, obstetricamente falando, porque as nossas parteiras de então já não podem mais estar naquela emergência de uma parturiente que de última hora tem suas contrações. E aí a nossa preocupação, principalmente para as que estão nos mais distantes locais do estado, para chegar à capital a tempo, mesmo na tentativa de um parto normal, para que não pereça nem a parturiente, muito menos a criança. Espero que essas novas regras para o parto normal, em detrimento do grande volume de partos cesarianas, se chegue a um objetivo com segurança e com saúde para essa missão nobre da mulher, que é dar a vida, dar a luz. Muito obrigado pela sua presença, doutora Sirlene Patriota, e fique à vontade para reforçar mais todas essas orientações para aqueles que lidam com a saúde, principalmente com a saúde da mulher na condição de parturiente. O que a gente precisa destacar em relação à parteira é que, quando a gente fala, a parteira não tem mais o papel de realizar o parto, é dentro do hospital. Tá? Era aquela profissional de enfermagem que atuava como parteira. As parteiras tradicionais, elas ainda atuam e atuam com o apoio do Ministério da Saúde.
Em Alagoas nós não temos, pelo menos cadastradas, nós não temos mais essas parteiras tradicionais. Até porque o nosso estado é muito pequeno, os nossos municípios são muito pequenos e o acesso ao município vizinho, se eu não tenho um serviço no meu município, é muito rápido. Mas nós temos algumas situações em municípios, estados maiores e com municípios mais longe, como é o Pará, que tem muita atuação ainda da parteira tradicional, tá? O que não pode é auxiliar de enfermagem, que a gente denominava de parteira, dentro do hospital, estar acompanhando o trabalho de parto e realizando o parto dessas gestantes. Saúde para todos e saúde para a vida, que deve vir com segurança para essas mulheres maravilhosas das Alagoas. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com um mundo de informação aqui na Vez do Povo pela sua TV Mar, canal 25, da organização Ardoni Melo, na NET. A gente volta já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Já parou para pensar na quantidade de coisas que você consome e descarta em apenas um dia? Jornal, pacote de pão, copo plástico, resto de comida e naquilo que acaba indo para o lixo com o tempo. Embalagens, roupas, sapatos, equipamentos, móveis, todo o consumo implica na produção de resíduos. E quanto mais consumirmos, mais resíduos produziremos. Mas há um jeito de tornar essa relação um pouco mais sustentável. Os nossos resíduos podem ser orgânicos, como restos de alimentos, ou não, como embalagens, equipamentos, roupas, calçados, discos, móveis, jornais, revistas, materiais de higiene. Quase todos podem ter uma destinação mais apropriada, seja a compostagem dos orgânicos, seja a reutilização ou reciclagem dos demais. O plástico, o papel, o metal e o vidro fazem parte dos resíduos que podem ser reciclados e reutilizados. Uma boa pedida é separar os seus resíduos para reciclagem e reduzir a quantidade de embalagens que acompanham suas compras, em especial as de plástico. Se na sua cidade ainda não existe um sistema de coleta seletiva de lixo, entre em contato com os órgãos responsáveis e procure as instituições que coletam materiais para reciclagem. E você pode fazer mais! Sabe os restos de comida, cascas de frutas, legumes e verduras? Toda a matéria orgânica pode ir para a compostagem e virar adubo. Meu amigo, você pode reduzir bastante a sua produção de resíduos. A natureza agradece e você ainda ganha mais qualidade de vida. Seja um consumidor sustentável.
de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja, é bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais, contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Estamos de volta com você pela sua TV Mar, canal 25 da Organização Arnon de Melo na NET e o fenômeno de audiência A Vez do Povo. Olha, mais de 20 espigões no litoral norte de Maceió estão na mira do Ministério Público Federal desde Brasília. Uma comissão composta por 3 analistas ambientais do órgão já estão aqui em Alagoas para iniciar uma perícia técnica na região norte de Maceió. Hoje, os analistas estão aí para trazer toda uma documentação e supostos impactos ambientais que esses edifícios de até 20 andares podem provocar. Outras obras com grandes complexos hoteleiros e condomínios residenciais também estão na mira, estão sendo alvos dessa fiscalização. As ameaças do crescimento desordenado no litoral norte deve ser um dos principais focos da audiência pública que vai discutir a revisão do plano diretor de Maceió nos próximos dias, mais precisamente dia 5 de agosto desse ano de 2015, ano que se prevê aí uma revisão da lei, essa lei que é o plano diretor de nossa capital. Abusos acontecem, a beleza do mar desaparece e as invasões que trazem impactos ambientais dos mais perversos. E essa comissão vem com essa missão de fazer um balanço geral, um levantamento geral do que realmente está acontecendo no nosso litoral norte, em Maceió. Homenagem ao sargento que foi barbaramente morto. Policiais que participam da tradicional apresentação da banda de música da Polícia Militar de Alagoas, na Orla Marítima de Maceió, na Ponta Verde, na Avenida Silvio Viana, todos os domingos, fizeram ontem uma homenagem ao sargento Deitemax José da Silva, que era saxofonista e músico da banda da Polícia Militar de Alagoas. Assassinado na última quarta-feira durante um assalto, mais um policial violentamente morto em Maceió, nessa onda de assalto, onde os policiais não escapam. Ele foi assassinado barbaramente na Grande Maceió. O local foi um bar lá em Santa Luzia do Norte. Os integrantes do Centro Musical e os fãs da banda de música da Polícia Militar de Alagoas estiveram presentes. No entanto, o som que enfocou foi o silêncio da corporação, que está ainda de luto. Familiares, colegas de farda e admiradores da banda estiveram juntos em um ato solene para homenagear o sargento Deitemax José da Silva, no momento que contou com a palavra de conforto dos capelões da corporação e dos pastores também, Fernando Nogueira, Padre Epitácio Ferreira, que através de textos bíblicos transmitiram homenagem de fé e esperança para o presente. Esperança de paz
para todos que estiveram lá fazendo parte da sua homenagem. E a violência não para, mais um adolescente morto. Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros na noite de ontem na rua Senador Teotônio Vilela, no bairro Cidade Universitária, na parte alta no tabuleiro aqui em Maceió. O menor residia no bairro do Vilage Campestre e foi atingido por 5 tiros, 5 disparos de arma de fogo na cabeça. O jovem morreu no local. Não há informações sobre a autoria de mais esse bárbaro assassinato. Unidade Básica de Saúde Oswaldo Brandão Vilela está fechada para o atendimento público. A gente volta a lembrar à comunidade que essa unidade de saúde, que é de suma importância, com especialidades, não está funcionando durante um período em que os serviços de vacinação, farmácia, no segundo centro de saúde da Praça Maravilha, passará a atender a comunidade. No bairro do Poço, a mudança começa amanhã e a direção da unidade informa que as pessoas que pegam medicamentos controlados, insulina, como por exemplo, e esses serviços estarão aí disponíveis na farmácia do segundo centro de saúde no horário da tarde. Como falamos, o fechamento dessa unidade de saúde básica, denominada Oswaldo Brandão Vilela, acontece para a reforma. O local conta com especialidades como urologia, clínica médica, pediátrica, endocrinologia e dermatologia. Atenção, todos aí que tenham atendimento nessa unidade de saúde que fica em Ponta da Terra, se dirigir lá para a Praça da Maravilha, segundo centro de saúde. Vamos trazer aqui uma matéria também que fala de saúde. Mais médicos e acolhimento. 48 profissionais do 6º ciclo de programas Mais Médicos recém-chegados a 25 cidades, onde os alagoanos mais precisam de assistência médica do SUS, estão reunidos em Maceió para o acolhimento da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL. E a nossa querida companheira repórter Laira Santa Rosa traz maiores informações e acompanha essa reunião. 45 médicos que participam do programa Mais Médicos em Alagoas e vão atuar em 25 cidades alagoanas já estão aqui no Museu da Imagem do Som para participar de um acolhimento. Quem vai explicar um pouquinho sobre isso é a Ivana Pita, que é coordenadora estadual do programa Mais Médicos em Alagoas. Ivana, que encontro é esse que acontece nesta manhã? Bom dia a todos. O acolhimento acontece hoje no Museu da Imagem do Som, durante todo o período, o dia todo, manhã e tarde, para os 45 médicos do 6º ciclo que participaram do edital de janeiro. Nós temos o intuito de visualizar o perfil epidemiológico do estado de Alagoas e atualizá-los, para que eles possam ter um trabalho melhor em suas cidades. Esses médicos eles já estão atuando aqui. Que cidades seriam essas? Eles já estão trabalhando no decorrer desses 6 meses, porque o ciclo ele veio em várias etapas, finalizando agora com o dia 2 de julho, com o último grupo que foram de brasileiros que estudavam fora do Brasil. Eles estão trabalhando em várias cidades, como já foi dito, em 25 municípios, e já estão, hoje eles vêm mais para conhecer mais um pouco do que acontece no nosso estado. Ivana, que avaliação você poderia fazer do programa Mais Médicos aqui em Alagoas? Olha, o programa Mais Médico ele veio para mudar um pouco o paradigma do nosso estado em relação à estratégia de saúde da família, onde hoje nós temos como fixar médicos no município. Com essa fixação de médicos, nós temos a garantia de atendimento médico diário, redução dos internamentos, redução dos exames e de redução da mortalidade. E assim, a qualidade de saúde tem melhorado bastante. No começo, o pessoal tinha muita polêmica em relação à questão dos médicos cubanos. Eles estão atuando aqui no estado. E que avaliação você faria desses profissionais, Olha, os médicos cubanos, eles vieram para o Brasil numa situação de missão, uma situação de emergência para atender as localidades de maior necessidade, Eu falo em especial ao sertão, onde nós não tínhamos como fixar esses médicos, mas hoje nós temos mais de 170 médicos cubanos que estão em todo o estado, atuando e colaborando na promoção, na prevenção e na assistência da nossa população que é tão carente.
A chegada desses médicos tem ajudado a diminuir, a minimizar, por exemplo, os atendimentos no HGE, nas unidades de saúde, já que eles estão fazendo uma atenção básica? Sim, a gente sabe que na Estratégia de Saúde da Família a resolutividade seria de 80%, né? E a gente está caminhando, porque a gente sabe que não depende só do médico essa redução do atendimento. A gente sabe que a gente tem pacientes crônicos, né? E depois, com essa rede que está sendo montada, organizada pelo Estado no momento, a gente vai ter essa garantia de redução, sim, do atendimento do HGE. E Alagoas deve pedir mais médicos? É importante ter mais médicos nos próximos ciclos que serão abertos? Sim, até o final do ano a gente tem, vai ser trimestral, a gente já tem a abertura do 7º ciclo, né, primeiramente com brasileiros. A gente sabe a necessidade desses médicos, né, nesses municípios e com certeza nós teremos mais médicos até o final do ano. E durante o ciclo que acontece hoje, eles vão receber orientações sobre essas doenças epidemiológicas, como a dengue, a zika, também sobre diabetes, hanseníase. E aqui do MISA, com imagens de Flávio Santos, Laira Santa Rosa, para a TV Mar, canal 25 na NET. Parabéns a você, Lairinha, um abraço para todos, estão aí sempre no seu foco de informação. Olha, daqui a pouco a gente vai trazer Odilon Rios com um tema importante, com a coluna No Ponto. Um rápido intervalo e a gente volta já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se.
Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Nós estamos de volta para você na Vez do Povo pela sua TV Mar, canal 25 da organização aqui na NET. No ponto, a coluna do nosso querido Odilon Rios nos fala sobre o empréstimo no meio do caminho e uma promessa do governador do estado, Renan Filho, como garantia de que R$500 bilhão vai para a educação e saúde. Vamos acompanhar o comentário balizado de Odilon Rios. O governador Renan Filho quer tomar emprestados R$500 bilhão para aplicar na construção de escolas e hospitais. A proposta é semelhante à usada por Teotônio Vilela Filho. O Tesouro identifica a margem de empréstimo, o governo federal entra como fiador e Alagoas paga a conta aos bancos via União. A diferença é o destino do dinheiro. Vilela empregou mais de R$1 bilhão em estradas que hoje estão em frangalhos. Renan Filho quer usar nas áreas mais básicas. E qual a garantia do uso deste dinheiro ao seu fim? A palavra dele, Renan, disse ao programa Análise da semana passada. Existe sim um descrédito em tempos de Operação Lava Jato e os túneis de propina ligando poderes aos cofres. Renan Filho tenta imprimir uma imagem diferente, recusa o fisiologismo que marca a política brasileira, quer usar dinheiro público para o fim público e vai lidar com a desconfiança dos sindicatos, da imprensa, dos órgãos de investigação, além da promessa não cumprida da era Theo Vilela de que dinheiro dos empréstimos vai para a recuperação de áreas onde o Estado possa modernizar sua máquina, arrecadar mais ou fazer uma valiosa poupança ao futuro na construção de escolas. Renan Filho quer mostrar a imagem diferente do pai, Renan Calheiros, e vai precisar disso para buscar a liderança política na região. Os empréstimos estarão nos próximos meses nos cofres e o prestígio na forma de gastar da era Renan também será testado. Obrigado, meu caro Odilon Rios. E a gente segue aqui com a Vez do Povo e notícias ainda do âmbito policial. Operação policial, uma operação desencadeada
pelo Batalhão de Polícia de Trânsito, Polícia Civil, BOP, Rádio Patrulha, resultou no recolhimento de 4 carteiras de habilitação, 2 veículos e 3 condutores autuados por embriaguez ao volante na noite de ontem aqui em Maceió. Intitulado Operação Sossego, as atividades aconteceram na parte baixa da cidade, depois que estiveram nos bairros da parte alta de Maceió. Ao todo foram contabilizados 20 autuações por irregularidades no trânsito. Antônio Lopes da Silva, João Guilherme de Almeida Rocha Júnior e Gleidson Rafael dos Santos foram autuados por dirigirem sobre influência alcoólica. Muitas multas, hein? De janeiro a julho deste ano, 40 mil autuações foram aplicadas a condutores pela SMTT, Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito no bairro do Centro. É o que lidera aí o ranking dessas multas, a parte central de Maceió, onde o trânsito é por demais complicado. As infrações mais graves se referem a estacionamento irregular, uso de celular ao dirigir, não uso do cinto de segurança, desrespeito à faixa azul e desrespeito ao semáforo. Desrespeito ao semáforo, eu não posso dizer muita coisa não, porque os semáforos estão funcionando na grande maioria das vezes, muito embora ou intermitentes ou com problemas de lâmpadas queimadas, porque a grande maioria dos nossos semáforos não são como deveriam ser, mantidos a energia solar. Tem alguns exemplos aqui na parte alta, mas muito pouco. Com relação à faixa azul, ela só dá para enxergar lá na Avenida Fernandes Lima do Vale de Gosmonte, tem alguns trechos. Aqui na parte baixa, a faixa azul é nova, ainda dá para se ver muito bem. Mas as faixas azuis que já foram repintadas e com a tinta meio frágil, com a chuva e o movimento dos veículos, essa faixa praticamente desaparece em muitos pontos de nossa capital, o que faz com que talvez os motoristas não enxergando o que não existe de faixa azul, venha cometer aí essa infração e a multa acontece fatalmente. Taxa de bombeiros, a taxa de bombeiros deve ser paga até o dia 31 de julho agora. Você já recebeu lá na sua casa o boleto para pagar? Então pague, que é um ato de cidadania também. Quem não recebeu o boleto até o vencimento poderá adquirir a segunda via pelo site www.bombeiros.al.gov.br ou solicitar pelo seguinte telefone: 3315-2839, 3315-2839. É importante lembrar que o não pagamento da taxa pode fazer com que o inadimplente seja inserido na dívida ativa do Estado. A taxa é a principal forma de arrecadação que o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas tem para continuar o seu trabalho, comprar alguns equipamentos, como tem acontecido. E é por meio daquela taxa que a corporação está aí funcionando na medida do possível, mas mostrando a sua importância, comprando equipamentos, viaturas para atendimento melhor à comunidade, à sociedade. Parceria Jovem na Justiça é um convênio assinado na semana passada que vai permitir que adolescentes em conflito com a lei ajudem nos trabalhos da 15ª Vara Cível da capital. A medida tem caráter pedagógico e visa adequar esses adolescentes ao melhor convívio social. A reportagem vem com Laira Santa Rosa e nos traz maiores informações. Um convênio entre o Tribunal de Justiça, a Primeira Vara da Juventude e a Prefeitura de Maceió deverá auxiliar jovens que estão em conflitos com a lei. Para isso, eles vão trabalhar na 15ª Vara Cível da capital. Quem vai explicar um pouquinho para a gente é o Dr. Maurílio Ferraz, que é da 15ª Vara, sobre a importância de jovens estarem participando desse processo de ressocialização em conjunto com a Justiça. Qual seria essa importância, Dr. Maurílio? A importância é que o Poder Judiciário, através da Vara da Infância e da Juventude, aplica a medida socioeducativa. E nós, da 15ª Vara Cível, vamos aplicar esta medida, nós vamos executá-la.
Então, são menores em desacordo com a lei, menores que queiram naturalmente melhorar de vida, vão trabalhar num ambiente responsável, com muito controle, com muita administração, com muito vigiamento, para que nós despertemos nele a possibilidade dele deixar as ruas, deixar de fazer os malfeitos para, eventualmente, produzir, voltar às escolas. É mais ou menos o seguinte, é uma perspectiva de tirar um futuro presidiário para um aprendiz. Então, esse projeto ganhou corpo, o presidente do tribunal de imediato absorveu a ideia e, naturalmente, contaminou a todos. A princípio, serão quantos jovens que vão participar dessa ação? Inicialmente, vamos começar com 8 jovens, porque essas iniciativas não podem, de forma alguma, atrapalhar a vida escolar deles. Então, são 2 horas por dia que vão trabalhar na vara. A partir de quando esses jovens já estarão trabalhando na vara? A partir de quase que imediatamente. Vai assinar o convênio hoje e a partir de amanhã o doutor Ney vai fazer as audiências e nas audiências na vara da infância ele vai diagnosticar aquele menor que praticou um delito, uma infração de menor potencial ofensivo, então ele vai entrevistar juntamente com o Serviço de Ação Social do município e encaminhar para a vara. Lá vamos recepcioná-los, já fizemos um trabalho de sensibilização com os nossos servidores para recepcioná-los e a partir daí nós trabalharmos. São jovens que terão realmente uma segunda chance. Essa é a ideia. É uma oportunidade nova para que eles possam despertar o interesse em deixar de delinquir, mas para um aprendizado novo. E o prefeito Rui Palmeira também faz parte do convênio e vai explicar para a gente um pouquinho. Prefeito, qual a importância desse convênio? É fundamental esse convênio com o Tribunal de Justiça, na manhã de hoje firmado. Nós vamos dar oportunidade aos jovens infratores, alguns jovens que cumprem medidas socioeducativas, de ter uma possibilidade de estagiar no Poder Judiciário. Então, é uma grande conquista, é um projeto piloto, não existe em outro local do Brasil e acredito que vamos colher bons frutos, dando uma perspectiva de futuro para esses jovens e, obviamente, a nossa torcida para que eles possam encontrar, a partir daí, um futuro melhor. A 15ª Vara Civil é exatamente a que trata da questão do IPTU. É importante estar dando essa celeridade à questão do IPTU? Também é importante, porque a 15ª nós sabemos que o volume de ações é crescente, são milhares de ações. Obviamente, esses jovens também vão ajudar o doutor Maurílio, que toca com competência a 15ª Vara, mas o mais importante, obviamente, é reinserir esses jovens, dar uma segunda chance a esses jovens, ainda mais no momento onde o Brasil discute a redução da maioridade penal, e acredito que aqui estamos dando um excelente exemplo. Ao invés desse jovem ir para um presídio, ele está indo estagiar no Tribunal de Justiça, eles já hoje estagiam no município, são 80 jovens que estagiam na assistência social e na Secretaria de Saúde, e obviamente queremos que isso seja um piloto no Tribunal de Justiça, na 15ª Vara, mas possamos abranger as outras varas também da capital, levando esses jovens a ter, obviamente, um futuro melhor, tendo essa segunda chance. Desembargador, esse convênio deve se estender para outras varas do Tribunal de Justiça? É bem possível. O projeto piloto vai dar início com aqueles que fazem a 15ª Vara Civil da capital, que tem como titular o doutor Maurílio Ferraz. Mas é bem provável de que esses menores mais adiante sejam destinados para outras varas. Nós vamos começando devagarzinho e vamos ampliando no devido tempo. Qual a importância desse projeto, dessa parceria com a Prefeitura de Maceió? A importância é muito grande, porque os menores infratores que são acompanhados pela Vara da Infância e da Adolescência, normalmente eles vão para uma unidade de internação e ficam sem atividades. Então ficam maquinando cometer outros delitos. A partir do instante de que esses menores passam a ter uma atividade num ambiente assim muito interessante, convivendo com pessoas de bom nível social e cultural, eles vão seguir esse exemplo e aprender também um ofício, né? O caráter educativo é determinante, o caráter pedagógico dessa ação é muito importante. Então, nós estamos muito esperançosos de que este convênio vai trazer muitos frutos positivos, tanto para aqueles que fazem o município de Maceió, como para nós que fazemos o Poder Judiciário do Estado.
E o convênio foi assinado na manhã desta segunda-feira aqui no gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça e, a princípio, vão atender 8 jovens que precisam passar por esse processo de ressocialização. Com imagens de Flávio Santos, Laira Santa Rosa, para a TV Mar, canal 25 na NET. Ok, Lária, querido, um abraço, muito obrigado pela sua importante participação conosco aqui no Fenômeno de Audiência, A Vez do Povo. Um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vem fechando o programa com matérias importantes e interessantes para você. A gente volta já. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Ria mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึก
ความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Voltando para você pela sua TV Mara, canal 25 da organização Arnon de Mello na NET, com a Vez do Povo, o fenômeno de audiência. Um abraço para o companheiro Wilson Júnior, uns dias aí para repousar, relaxar. Muito embora trabalhando sempre, né, de olho aí nos problemas da cidade. Wilson, um abraço, procura descansar mais, meu velho. Lei Seca. Olha, as ações e as atuações da Lei Seca aumentaram aí em 109% essas ações em junho de 2015, esse ano, comparado com o mesmo período de 2014, o ano passado. De acordo com os dados do Detran, só este ano foram realizadas 1.656 abordagens com teste do bafômetro. A medida de teste de etilômetro por operação da Lei Seca em Alagoas foi de 66 no ano passado, contra 138 em 2015. A comparação dos dados mostra que a interiorização da Lei Seca trouxe resultados positivos para o trânsito em Alagoas. A busca de menos violência nas nossas estradas, e a gente chama a atenção daqueles que insistem ainda em tomar todas e mais alguma para ir para o volante, para a estrada, para as ruas, correndo o risco de morrer e matar inocentes. Então, consciência, educação no trânsito começa também já nessa consciência de se evitar excesso de bebida, ou melhor, não beber nada, porque basta um gole de cerveja, de chopp, bebida aparentemente muito leve, mas que o etilômetro vai e detecta e você tem suspensa a sua carteira de habilitação e seu carro é apreendido e haja multa, que chega a casa aí de R$2.000, além de ficar um período sem ter como dirigir, passar pela escolinha do professor Raimundo lá na escola de trânsito, enfim, tudo isso prejuízo. Então é bom a gente se conscientizar a cada dia, cada vez mais, e conscientizar também os amigos. Quer beber, fica em casa, reúne a turma. Quer ir para o restaurante, deixa o carro em casa, pega um táxi. É muito melhor pagar uma corrida de R$20, R$30
do que pagar 2 milhões, a melhor, 2 mil reais, e que chega até mais de 2 milhões, porque o prejuízo de você não poder dirigir, ir para o seu trabalho, ir e vir sem o seu automóvel, já é mais do que isso. Cursinhos preparatórios, todo mundo de olho na Universidade Federal de Alagoas e nas escolas federais, de uma maneira geral. Há poucos meses do início das provas do Enem, estudantes intensificam a preparação com os cursinhos preparatórios para garantir a tão sonhada vaga nas universidades federais e nas escolas federais, como o Instituto Federal. O Viderlan Araújo acompanhou as aulas de um cursinho e mostra como os candidatos devem se preparar nessa reta final. Vamos à matéria com o nosso Viderlan Araújo. O Exame Nacional de Ensino Médio 2015, o Enem, está em ritmo acelerado de preparação. Vários alunos começam a adotar dicas, estratégias para ter um bom desempenho na hora da prova. É claro que este ano a estimativa é de que pelo menos 9 milhões de inscritos possam justamente concorrer a essas provas. Vamos falar com o professor Luiz André, que é acostumado a passar dicas interessantes na nossa programação e quando chega num momento como esse, qualquer dica acaba fazendo a diferença. Professor Luiz André, a galera está se preparando bastante, está chegando a hora de mais um Enem, teve um processo antecipado e quais são as dicas e as estratégias que os alunos têm que adotar num período como esse? Bom, inicialmente é sempre muito importante dizer que esse momento é um momento agora de acelerar os estudos, né? De buscar tirar todas as dúvidas e fazer com que aquelas deficiências que ao longo do ano esse aluno teve, elas tenham que ser eliminadas. Isso é fundamental, né? Então, nesse momento, os alunos eles costumam sempre buscar, né, nos estudos, buscar nos cursinhos, nas isoladas como um todo, né, uma chance de buscar, de tirar essas dúvidas e certamente eliminar aqueles resquícios, né, aquelas situações que porventura fazem uma grande diferença em relação aos seus concorrentes. Então a dica nesse momento é que procure os especialistas, procure os professores, né, e as isoladas que efetivamente te trazem essa segurança em relação aos assuntos, porque agora não dá mais tempo, né, Viderlan, da gente aguardar, em razão de já estarmos muito próximos da prova, né, que vai acontecer aí no final de outubro. Você se sente preparada para a prova já? Me sinto, porque assim, eu já venho de uma longa preparação com eles e assim, eles me dão a segurança, me passam segurança e eu acho que eu estou no caminho certo. As nossas aulas aqui, aulas específicas de redação, iniciaram no dia 26 de janeiro. De lá para cá, todas as semanas foram trabalhados temas atualizados que se fizeram notícia naquela semana e, consequentemente, os alunos fizeram uma produção de texto. Esta produção é corrigida religiosamente toda semana e o que nós podemos constatar é um grande avanço, uma grande habilidade dentro das 5 competências que são exigidas na prova de redação. Nós estamos, nesses 3 últimos meses que se aproximam do grande dia do vestibular, sendo no finalzinho do mês de outubro, terminando de fazer alguns ajustes dentro de algumas competências. Por exemplo, enfatizando a competência 4, a questão da coesão, que não é um mecanismo difícil, portanto, é uma competência que possibilita o nível máximo do aluno, que é o nível 5, garantindo 200 pontos. E em todas as semanas também, nós não nos esquecemos da competência 1, que é a competência que exige do candidato o domínio da norma culta. Por exemplo, em todas as nossas aulas, nós também pincelamos situações de regência verbal, de regência nominal, de crase, pontuação, especificando o uso da vírgula, do ponto e vírgula, dos 2 pontos, do hífen, que é a pontuação mais adequada a esse tipo de texto. Também trabalhamos com a colocação dos pronomes, a colocação dos pronomes antes do verbo, no meio do verbo, depois. Trabalhamos também na competência 1, a questão da inconsistência verbal. Muitos alunos ainda mudam o tempo do verbo, ora trazem o verbo no pretérito perfeito, dentro do mesmo texto trazem o verbo no pretérito imperfeito. Isso também provoca uma mudança de sentido diante
aquele argumento. Trabalhamos também a inconsistência de pessoa. Eles conduzem o texto na terceira pessoa do singular, depois retomam o verbo na primeira pessoa do plural, e isso não pode acontecer. Então, nós estamos terminando de ajustar todas essas competências, além de temas diferentes e atualizados toda semana. E é uma situação que vocês muitas vezes recebem um aluno que precisa justamente passar por toda essa preparação. Eles chegam aqui despreparados mesmo? Sim, a grande maioria chega despreparado, a grande maioria chega insegura, com medo até mesmo de se posicionar, de trazer um texto para ser avaliado por professores que se preparam para isso. A preparação, eu quero enfatizar que é uma preparação constante. Nós estamos sempre lendo, atualizados, devorando, tentando passar o melhor dentro de todas as possibilidades, sempre fazendo com que o nosso aluno seja diferente, ocupe uma posição diferente. Aqui, além das competências, trabalhamos temas dentro de todas as situações de argumento. São trabalhados argumentos sociológicos, filosóficos, históricos, jurídicos, atuais, causa, consequência, argumento, contra-argumento, para que ele saia, de fato, preparado e, acima de tudo, seguro de que ele vai fazer uma boa prova. Muito obrigado, então, à professora Laura Scioli, que trouxe dicas importantes também a respeito da preparação desses alunos para o Enem, que acontece no final do mês de outubro e que está sendo esperado aí cerca de 9 milhões de brasileiros este ano para poder concorrer ao exame do ensino médio. Com imagens de Flávio Santos, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Parabéns, Viderlan, um abraço para você, matéria importante, chamando a atenção dessa nossa juventude estudiosa. Olha, gente, o caminho é esse, estudar, estudar, exaustivamente estudar. Em todas as idades é bom sempre estar antenado nos fatos, nos acontecimentos e na ciência. E quando quer ficar bem informado, fica aqui com a gente pela TV Mar, canal 25. Muito obrigado a toda a nossa equipe por mais um programa cheio de informações, um programa de sucesso de audiências, graças a você. Amanhã estaremos de volta, aqui pela sua TV Mar, com mais um fenômeno, a vez do povo. Um abraço para todos e até lá.